pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é sexta-feira, pois é, sextou, dia 14 de fevereiro. A gente tem uma encomenda já agendada para o dia 17. Como esse final de semana eu tô pretendendo descansar um pouquinho, porque eu tô muito cansada, gente. Então hoje já são, agora na verdade que eu tô começando a gravar esse vídeo, já são 3h20 da tarde. Pois é, comecei muito tarde porque eu tinha outras coisas para organizar dentro de casa, entendeu? Tinha outras coisas para organizar. Eu tava focando no negócio da precificação que eu falei pra vocês no outro vlog aí. Então eu também tô procurando adiantar essa parte aí pra ver se eu consigo já disponibilizar os materiais, enfim, um monte de coisa. É, gente, é tempo que a gente dedica pra essas coisas, sabe? Mas logo, logo, o nome do Senhor Jesus vai sair, certo? Ó, vamos lá. Hoje, como já tá um pouquinho tarde, porque querendo ou não, umas 5, 5h30, até umas 6 horas, gente, eu tenho que me programar, porque eu tenho que sair pra ir pra academia novamente. Essa semana ela está focadinha. Eu só faltei mesmo na segunda-feira, porque eu fui fazer feira, né? Mas esses dias eu tô indo. Meu braço tá que eu não levanto, entendeu? Tá que eu não levanto, né? A perna tá que eu me sento no vaso, eu só falta morrer. Mas esse não é o caso, é assim mesmo, acontece. Ó, vamos lá. Agora de tarde eu vou colocar minha panela mexedora pra mexer uns docinhos, né? Eu vou adiantar as massas hoje, pra amanhã de manhã eu finalizar, certo? Então, eu preciso finalizar. Outra coisa que eu queria aproveitar e falar com vocês. Eu liguei meu freezer, eu fiz ontem, ou ontem, acho que foi ontem, gente. Eu fiz mais de 300 coxinhas. Agora adivinha, foi tudo na mão. Por quê? Vamos lá pra peleja da máquina novamente. Vê só. Ai, gente, eu não sei o que tá acontecendo com essa máquina, parece que ela não vai com a minha cara, entendeu? Não vai com a minha cara. Eu fiz uma massa aqui ontem para 300 salgados. Isso eu vou fazer. Um dia antes eu fiz o recheio de frango e ontem eu tinha feito pela manhã as massas dos salgados, né? Fiz uma quantidade aí para 300 salgados. E aí eu disse, hoje eu vou pegar nessa máquina. Pronto. Na hora, gente, que eu fui pegar na máquina, que eu fui fazer as coisas, eu alinhei ela, a massa bonitinho, maravilhoso. Só que as minhas massas, eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem, as coxinhas, gente, tá parecendo um croquete. Entendeu? Ela precisa regular. Só que o vídeo que o rapaz me mandou era pra regular numa pecinha que é aquele molde que sai cortando, aquela peça branca. Consegui arrumar a chave, consegui ajeitar, só que não funcionou. Aí eu mandei mensagem pro rapaz, olha, não tá funcionando, não consegui, já afoguei o parafuso aqui, como você mostrou no vídeo, e mesmo assim as coxinhas ainda continuam saindo como se fosse um croquete. Só que eu passei as coxinhas sem o recheio, tá, gente? Só a massa mesmo. Aí ele foi, mandou e disse, então faça de outro jeito. Mandou outro vídeo. E aí, quando eu fui olhar o vídeo, tinha que ter uma tal de uma danada de uma chave, que é aquela chave que tem uma aqui, outra aqui, sabe? Parece não sei nem o que é aquilo ali. Aí fui na casa do meu pai dele, não tinha essa numeração de chave, ninguém conhece aqui porque eu não tenho muita amizade, então eu não sei nem quem tinha essa chave pra arrumar. Gente, eu disse, quer saber de uma coisa? Esquece essa máquina, desmontei ela logo de uma vez, eu disse, eu vou pegar ela nesse final de semana. Eu vou desmontar essa máquina, desmontei, gente, a máquina todinha, lavei e deixei ela de lado. Eu nem olhei pra cara dela, eu disse, eu vou fazer esse salgado na mão, que eu não vou jogar essa quantidade de massa fora, obviamente. Então, sentei na cadeira, comecei, tome, de 1h30 da tarde até umas 5h30, eu finalizei. Eu tô com 2 bandejas ali dentro do freezer, já eu mostro pra vocês. Que congelei pra poder não perder, né? E acabei fazendo na mão. Ou seja, já tô fazendo academia, o braço já não tá levantando. Aí fui fazer as coxinhas, pronto. Agora que eu não levanto mais ainda. É desse jeito, só que eu não perdi, né? Eu fiz logo. Então a gente já tem o quê? 300 e poucas ali já congelada. Eu vou ver se sábado, amanhã, eu consigo regular ela pra ver se consegue pelo menos as coxinhas saírem no formato. Que elas saem no formato. Eu vou ver se numa terça-feira eu vou tirar um dia da semana aí pra fazer as bolinhas de queijo. É, gente, é desse jeito. Tô falando pra vocês que essa máquina tá indo com a minha cara. Vou parar de conversar aqui, que ultimamente tô conversando demais. E vou partir agora para fazer os nossos queridos e amados docinhos. Vou fazer a base hoje e só vou pesar amanhã. Pois é, porque mais tarde eu tenho que cuidar de quem? De mim. Bom, minha gente, vamos lá. Eu vou iniciar aqui pelo brigadeiro de beijinho, certo? Vou fazer aqui a receita porque eu só peso amanhã, eu só finalizo amanhã. Como eu tenho encomenda na segunda-feira, eu já vou separar o da cliente, que vai ser um kit fest, então vai brigadeiro e beijinho. Separo o dela e o resto já vai ser para congelamento, tá? Já vou começar aí
a fazer o estoque de congelamento. As coxinhas a gente já tem congelada. Falta eu fazer as bolinhas de queijo. Então, Deus quiser, essa semana aí eu vou focar em produzir essas coisas para congelamento, certo? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha panela leite condensado. Eu comprei desse leite condensado aqui, gente. Geralmente eu uso o Italac, né? Ou o Italac, ou esse Betânia, ou aquele Piracanjuba. É os três que eu uso mais assim. Não sou muito de me apegar em marca, não. Mas eu vejo que algumas marcas de leite condensado, elas rendem mais. Principalmente o Italac, eu vejo que ele rende um pouquinho mais o peso das coisas, sabe? Mas esse daqui também é bom. Então, eu vou colocar aqui na panela o leite condensado, apertar bem pra sair tudo. Já adicionei meu leite condensado. Agora aqui eu vou colocar coco ralado e aqui eu tenho glucose, tá? Essa glucose aqui, ela ajuda a não açucarar o nosso docinho. Então, por isso que eu sempre adiciono a glucose aqui nas minhas receitas de brigadeiro, certo? Ó, aqui também eu vou adicionar o creme culinário. Pode ser creme de leite também. Vou deixar a minha brigadeirinha mexendo. Enquanto ela fica ali mexendo essa quantidade aqui, eu vou aproveitar para dar uma lavadinha na louça aqui do almoço que ficou, né? Porque antes de ir pra academia, gente, tem que fazer todo um processo. Tem que dar para o Senhor Nicolas, deixar ele, né, limpinho. Tenho que dar uma lavada na louça, deixar a casa mais ou menos organizada. Deixar as coisas do material, né, do meu trabalho pronta pro próximo dia. Ou se tiver alguma coisa, quando eu volto eu prenso o bolo, alguma coisa assim. E tem que correr pra me arrumar. Olha, é uma peleja. E daqui pra lá ainda ando. E já faço cardio. Pois é, já chego lá, tá ativa. Em 200 por hora. Brincadeira, já chego lá quase morrendo, querendo voltar. Mas enfim, ó, vou colocar o meu beijinho pra mexer. E eu acho que vai dar tempo de fazer outra base, que vai ser o brigadeiro tradicional, certo? Vou montar aqui minha brigadeirinha. Enquanto ela tá mexendo, vou dar uma lavadinha na louça. Vamos lá, meu povo. Outro dia por aqui, agora são quase 9 horas. Começar meu trabalho, que eu tava organizando a casa, né? Aqui eu vou fazer uma massinha pra mais ou menos... Eita, que a balança desligou. Que linda! Eu vou fazer aqui uma massinha pra uns 25 salgados, certo? Lembrando que assim que tiver disponível o e-book, gente, de salgados, que tem muita gente já falando que quer, né? Lá no WhatsApp também, no direct do Instagram. Então, assim que tiver disponível, eu já falo pra vocês aqui no vídeo, tá certo? Então, quem não é inscrito nesse canal, já fica ligadinho aí, se inscreve. Porque assim que eu soltar, né, o e-book, aí eu vou e mostro pra vocês, eu falo aqui no canal, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa minha massa aqui, eu sempre adiciono água, leite integral. Gente, isso daqui é uma massa bem saborosa. Vale muito a pena fazer ela, tá? Quem tiver modeladora, pode trabalhar com essa massa também. Não tem problema algum, tá? Pra quem faz salgados na mão, ou quem quiser fazer salgados na modeladora, pode também. Então, essa massa aqui é ótima. Por quê? Ela não é aquela massa velha branca, que eu vejo muita gente fazendo, que é aquela massa sem gosto, sabe? Então, essa daqui é uma massa bem saborosa, que vale a pena fazer. Quem tiver oportunidade depois de comprar o e-book, assim que tiver disponível, já comprem, porque eu tenho certeza que, assim como os outros e-books, esse daqui também é maravilhoso, certo? Então aqui, ó, vou adicionar a minha margarina, já coloquei um pouquinho de óleo, vou adicionar a margarina. E aí, com essa massinha aqui, gente, eu vou fazer bolinha de queijo, certo? Porque eu já tenho coxinha congelada, né? Então eu preciso só repor as bolinhas de queijo. Hoje eu vou ver se eu consigo dar uma organizada lá na máquina, né? Regular a máquina. Então, eu vou ver se... Aproveito que eu tô fazendo essa massa e já passo na máquina pra ver se as coxinhas vai sair sem aquele bico horrível, né? Que tá saindo, certo? Então, aqui agora... Aqui vem o segredo da nossa massa, basicamente. Aqui a gente vai usar temperos que vai dar todo o sabor nessa nossa massa, gente. Faz diferença demais usar temperos. E também... Isso daqui, ó, vocês podem usar isso daqui, porque querendo ou não, vai dar um saborzinho na massa. E também vai dar uma cor, porque é horrível você comer uma coxinha, né, que o frango não esteja com cor e nem a massa, gente. Eu não gosto, particularmente eu não gosto, não vou mentir pra vocês.
Então, por isso que eu sempre tempero a minha massinha aqui, tá? E agora aqui, eu vou adicionar o último temperinho. Deixa eu ver essa quantidade ali, porque às vezes eu me perco, é muita coisa pra mim pensar, certo? Bom, isso daqui eu vou levar para o fogo. E aí, enquanto tá lá no fogo, eu vou pesar a minha farinha de trigo pra já deixar ok. Essas massas aqui, ó, deixar aqui no cantinho, aproveitar que o Nicolas tá dormindo. Essas massas aqui foram aquelas massas de brigadeiro que eu fiz ontem, lembra? Então, eu fiz 3 receitas, né, de brigadeiro de beijinho e o brigadeiro tradicional. Deixei embaladinho aqui. E agora, pela manhã, assim que eu finalizar a massa de salgados aqui, a gente já pesa, porque a gente já vai separar, porque a gente tem uma encomenda pra segunda agora, de 17. Então, hoje, eu já vou separar o da cliente e o resto que sobra, eu já congelo, beleza? Então, eu vou deixar aqui e vou finalizar minha massa de salgados. Bom, meu povo, vamos lá agora começar a fazer o quê? Pesagem dos meus docinhos, tá? Aqui eu já tô com a minha balancinha maravilhosa. E vou pegar aqui, ó, e vou começar a pesar os meus docinhos, tá? Aqui eu vou pesar os brigadeiros de beijinho. Eu sempre peso com até 15 gramas, tá? De 14 a 15 gramas. Vou pesar rapidinho aqui, porque as senhoritas já querem aparecer sem serem chamadas. Vocês estão entendendo? Então, é umas criaturazinhas. Ó, gente, uma colherzinha dessa daqui tá dando peso, hein? Ó, vou pegar mais uma colherzinha dessa. Acho que vai passar um pouquinho. Tá dando um peso de 14, 15 gramas, uma colherzinha dessa daqui de Nicolas. Que legal, pelo menos eu não perco tanto tempo aqui, tá? Ó, eu vou pesar depois, gente, quando eu der uma organizada nas coisas, eu vou comprar aquela placa posicionadora para eu fazer o teste. Porque assim, se eu pesar, por exemplo, o brigadeiro com 15 gramas e depois passar no confeito, ele vai visualmente ficar maior do que o beijinho, ficar maior do que o ninho, ficar maior do que o bem casado. E pro cliente vai dar a impressão de que, pô, o brigadeiro é maior do que os outros docinhos. Como assim? Entendeu? Então, por isso que a placa posicionadora eu tenho que testar depois. Eu vou olhar para comprar, para testar. Vocês estão me entendendo? Para testar, para aí sim eu ver o que eu vou fazer, né? Então, depois eu vejo qual placa eu vou comprar, enfim, gente. Nicolas tava dormindo no sofá, levantou, se cambaleou e foi dormir na minha cama. Tá lá deitadinho. Não sei se vocês estão vendo aí do cantinho. Ele tá lá a cabecinha dele ali, ó. Foi dormir lá. Bom, fazer o seguinte, pesar logo tudo aqui, certo? Vou pesar os brigadeiros também, vou separar as bandejinhas. Aí depois eu volto pra mostrar, ok? Que eu vou rapidinho aqui fazer as coisas. Pessoal, terminei de pesar todos os docinhos aqui, tá? Então, me rendeu o quê? Me rendeu 2 bandejas de 15 unidades. Eu aqui vendo porções a partir de 15 unidades. 15, 25, 50, 75 ou até 100 unidades, né? E aí vai por diante. Então, aqui rendeu 2 bandejas de beijinho de 15. 2 bandejas de 25, sabor beijinho. Aqui também 15, 2 bandejas de 15 de brigadeiro. 2 de 25 de brigadeiro. E aqui são os docinhos sortidos, que é brigadeiro e beijinho, que é para os kit festa. Então, aqui rendeu mais 2 bandejinhas de 15. Essa daqui também é outra bandejinha de 15, porém, tem uma encomenda da cliente que é pro dia 17, que o nome dela também é Pamela. E vai ter 15 docinhos, aí eu já coloquei o nome dela. Então, o que eu vou fazer agora? Já atualizei ali também. E agora eu vou levar esses docinhos todo pro meu freezer, tá? Pra eles congelar, porque esse daqui, gente, já é estoque. Olha a bagunça de Nicolas aqui pela casa, ó. Então, esse daqui já é estoque. O que eu faço, ó? Toda vez que eu vou colocar os docinhos, tá vendo aqui? Ali, gente, são as 2 bacias de coxinha que eu falei pra vocês. Inclusive, eu vou tirar elas agora, colocar nos saquinhos pra contar as quantidades certinho e trazer novamente pro freezer, né? Aí, o que eu faço, ó? As bandejinhas de docinho, eu sempre coloco elas assim no freezer, ó. Assim, uma do lado da outra. Eu nunca coloco uma em cima da outra, porque senão, como nossos docinhos aqui, eles estão em temperatura ambiente, vai amassar com peso. Então, eu coloco aqui espalhado as bandejinhas. Quando elas congelam, aí eu venho colocando uma em cima da outra, certo? Bom, por enquanto a gente só tem esses duas opções congeladas, né? Que são as coxinhas
e os docinhos. Mas se Deus quiser, logo essa semana eu vou ver se eu já começo a produzir alguns bolos para ir congelando também, para ir ajeitar. Bom, vou colocar o restante dos docinhos aqui e preciso ajeitar o almoço, gente, que eu não fiz ainda. Agora são 5 horas da tarde deste sábado. Vê só, aqui tá a minha massa de salgados, tá? Eu vou fazer ela agora. Por que que eu vou fazer ela agora? Porque eu precisei fazer almoço, então precisei dar uma lavada na louça. E aí eu vim almoçar tarde, mas o pequenininho, então eu tava esperando essa massa esfriar também, e agora que eu vou pegar nela, né? Mas antes, ó, eu fiz o recheio do bolo, que a gente tem um bolo de brigadeiro pro dia 17. Então, eu já fiz a massa, fiz o recheio tá quente que eu acabei de fazer. E agora eu vou pesar essa massa aqui de salgados pra mim fazer as bolinhas de queijo e coxinha. Porque como sobrou frango ainda, né, que eu tinha feito salgado ontem, aí eu vou aproveitar e vou fazer com o restante das coxinhas e o restante das bolinhas de queijo, que o queijo tá aqui. Tem até mais na geladeira caso falte. Então é isso, vou pesar aqui agora. Aproveitar que Nicolozinho tá dormindo, ó. Tá tirando o cochilinho dele. Eita, coisa boa. Enquanto dorme, mamãe agora vai trabalhar, gente. Simbora, eu vou sentar um pouquinho ali, que eu tô bem cansada, então vou sentar um pouquinho e já começar a fazer os salgados. Bom, gente, salgados finalizados por aqui. O que que eu fiz? Eu acabei fazendo uma massinha para 50 salgados, acabei esquecendo, né? Então aqui, do pedido de segunda-feira, eu preciso de 25 salgados. Então aqui eu separei já 15 coxinhas e 10 bolinhas de queijo, tá? Esse daqui também vai pro congelador, certo? E esse daqui da bandejinha, eu vou contar quantos tem e vou ver se dá pra fazer porções. Se der pra fazer porções de 15 ou 25, eu vou ver aqui o que vai sobrar, que também já vai... Essa parte aqui já fica para congelamento. Aqui o meu recheio, ele ainda tá quente, então provavelmente só vou prensar esse bolo mais tarde. Aí quando for mais tarde eu volto para mostrar a prensagem desse bolo, certo? Mas é isso, agora eu vou só levar essas coxinhas para o congelamento, para já deixar para estoque. Bom, gente, agora vamos embora fazer a prensagem do nosso bolo, tá? Esse daqui é um bolo que ele pesa 1 quilo. Eu não trabalho por tamanho, por peso, né? Eu não gosto. Eu trabalho por tamanho de forma, mas, como sempre, os meus clientes pedem informação. Pâmela, eu queria um bolo de 1 quilo. Pâmela, quantos quilos pede esse bolo? Então, conforme eu fui trabalhando, eu fui pesando os bolos. E aí, lá no meu cardápio, sempre tem as informações para o cliente do diâmetro do bolo, do peso médio de cada bolo e também a sugestão de fatias, né? Esse bolinho, por exemplo, ele é de aro 12 por 10 centímetros de altura. Ele vai render em média aí, gente, de 8 até 10 fatias de sobremesa. Geralmente eu gosto de colocar no meu cardápio sempre 2 fatias a menos, 3, tá? Sempre um rendimento um pouquinho menor, porque hoje em dia, infelizmente, os bolos não são como antigamente, né, gente? Hoje tem técnica para poder cortar o bolo diferente. Não era como antes, a gente comia cada pedaço de bolo que enchia o bolso. Hoje não. Hoje o bolo numa festa é uma coisa mais simbólica. Então, eu sempre explico para os clientes que lá no meu cardápio é uma sugestão. Então, por exemplo, eu queria um bolo de 1 quilo. Eu acho que o pessoal hoje pensa, gente, que o bolo de 1 quilo é um bolo de, sei lá, grande, sabe? Que dá para servir 10, 15 pessoas, né? Igual teve uma cliente que veio falar comigo, eu queria um bolinho de 1 quilo para 10 pessoas. E olha que no meu cardápio tem as informações, gente. Tem as informações todinhas de sugestão de fatia, sugestão de pessoas. E o povo ainda me disse que, olha, só Jesus na causa. Então, eu disse, olha, esse bolinho é um mini bolo, né? Mandei a foto para ela do tamanho do bolo em referente ao Guaraná de 1 litro. Eu disse, olha, ele é bem pequenininho. Como tá descrito no cardápio, ele vai servir em média até umas 5, 6 pessoas, né? Ele pode servir até 8 pessoas. Mas lembrando que se você for servir 8 pessoas, cada convidado só vai ter uma fatiazinha de sobremesa. Então, gente, a gente explicando essas coisas pro cliente, o cliente vai entender o quê? Tá, esse bolo rende 8 fatias, mas vai ter 7 pessoas. E se alguém quiser comer uma fatia a mais do bolo? E aí, como é que você vê essa galera? Então, eu sempre indico comprar um a mais, mas tem gente, não, a gente não gosta muito de bolo, não sei o que e tal, então esse serve. Então, eu digo, tá ok, né? Mas deixei bem explicado, tá? Isso é bom para que o cliente não ache que você enganou ele, alguma coisa do tipo. Então, todo tipo de informação que você puder colocar no seu cardápio, coloque com clareza, tá? Coloque com clareza, porque o cliente vai olhar e vai ver. Já aconteceu casos aqui de ter cliente de olhar lá no meu cardápio, vir mandar mensagem para mim
e disse, olha, eu tô indo buscar o bolo tal hora. Eu disse, mas você não fechou o pedido, né? Você só mandou as quantidades do pedido e eu fiquei aguardando você mandar o Pix e você não mandou. Ah, mas eu pensei que a gente tinha fechado e agora o pessoal na festa, não sei o que. Eu disse, olha, você vai me desculpar. Marquei a mensagem dela, né? Por isso que eu gosto de mandar as mensagens para os clientes, gente, sempre por escrito. Eu nunca gosto de atender o WhatsApp. Não é à toa que eu não atendo nenhuma chamada via WhatsApp, né? Que não seja de cliente, eu não atendo. Porque eu gosto de deixar as mensagens ali plena, maravilhosa, para que o cliente possa olhar e você ter como prova, gente. Porque se você não tiver prova, como é que você vai dizer ao cliente que não foi fechado o pedido? E olha que quando eu envio a chave Pix, eu sempre mando uma mensagenzinha antes escrita assim: as encomendas só são confirmadas mediante pagamento de 50%, vírgula. Caso não, será considerado apenas como orçamento, né? Ou seja, eu só confirmo a encomenda quando o cliente paga 50% do valor. Mas tem cliente que ignora as mensagens, não lê, porque hoje em dia, a gente, no mundo de tecnologia, muita gente está tendo preguiça de ler as coisas, né? Então, eu sempre mando por escrito para que você possa aprovar. E aí depois eu marquei, né, a mensagem da cliente, olha, como está descrito aqui, você como não realizou o pagamento, ficou apenas como orçamento, né? Ai, meu Deus, e agora? Me perdoa, eu posso mandar o Pix agora? Eu digo, meu anjo, nem se eu quisesse, Pix. Daria para mim fazer sua encomenda agora, né? No mesmo dia. Então, acabou que a cliente ficou sem encomenda, né, gente? Ficou por conta que foi falta de atenção dela, né? Mas, por isso que eu digo a vocês, fiquem atentos a essas coisas aí, essas informações, porque qualquer BOzinho vocês podem estar resolvendo aí para que o cliente entenda que não foi erro seu e que foi falta de atenção dele, né? Acontece, tá, gente? Às vezes o cliente tá trabalhando uma coisa ou outra, resolvendo uma coisa ou outra, então a gente tem que se atentar a isso daí também, tá? Vamos lá. Aqui eu já tava decorando o bolo, né? Aqui já é segunda-feira, tá, gente? Mamãe, qual? É o carro verde, meu filho, isso. Aqui já era segunda-feira. Esse pedido aqui ficou para entrega de meio-dia. Então, quando foi por volta de umas 11 horas, 10h30 mais ou menos, eu já tava decorando o bolo. Esse daqui é um bolinho de chocolate, né? A decoração vai ser decoração padrão. Pâmela, por que você botou decoração padrão? O cliente não pode escolher a sua decoração? Pode, gente. Se o cliente quisesse esse bolo aí no tema de praia, eu fazia. No tema de futebol, eu fazia. Safari, eu fazia. Não importa o tema, eu faço. Só que eu sempre deixo a sugestão de decoração, porque às vezes tem cliente que pede assim de última hora. Não, a gente só quer um bolinho de chocolate. Então, essas decorações que eu deixo padrão já ajuda, porque às vezes o cliente não tem nenhuma decoração em mente. Pode ser o sabor de chocolate mesmo com a decoração padrão. Tá muito bonito e a gente quer assim mesmo. Então essa decoração de chocolate, né, assim como as outras, tem a decoração Red Velvet, abacaxi com coco, leite ninho, doce de leite, beijinho, todos os sabores que tem no meu cardápio, eu tenho a decoração padrão de cada um. Caso o cliente não tenha, né, uma decoração em mente, se ele quiser padrão, a gente faz. Então aqui, depois que eu fiz o alisamento do meu bolo, agora eu venho na parte de trás. Sempre que você for fazer a finalização de trabalho de bico, de alisamento ou adicional de alguma coisa, como por exemplo aqui a ganache, tá vendo que eu finalizei o chantininho aqui, ó? Vocês vão ver até a marquinha do chantininho, eu finalizei aqui atrás do bolo. Então quando eu vou aplicar a ganache, eu começo de trás e vou rodeando o bolo, passo pela frente, que é onde tá a minha logo aí, e vou para trás do bolo e finalizo lá. Por quê? Porque se você for começar pela frente, gente, se você manchar, entende? Então, começa sempre pelo finalzinho do bolo, tá? Depois que eu adicionei essa ganache aqui, eu vou colocar mais um pouquinho dela em cima, pra gente, né, passar mais um pouco da ganache de chocolate. Lembrando que essa ganache aqui, já tem receita aqui no canal pra vocês, dá uma pesquisada aí. Ganache, Pâmela Bolos, que eu ensino pra vocês como fazer, ter esse caimento maravilhoso aí. Tenho certeza que vai dar toda a diferença nos bolos de vocês. Porque mesmo você fazendo essa ganache no bolo de chocolate, como eu fiz aqui com o chantininho marrom, no bolo todo branco também dá uma diferença muito legal. Então, vale a pena vocês fazer essa ganache aí. Lembrando que a validade dela é muito boa e a validade também falo lá no vídeo pra vocês. Tem todo o passo a passo lá no vídeo, tá? Então, quem tá chegando novo aqui no canal, já dê uma maratonada aí nas coisas, que tem bastante coisa boa aí pra vocês aprenderem, certo? Então, aqui, depois que eu apliquei a minha ganache, ela tá bem escurinha assim, porque é ganache de chocolate meio amargo. Você pode fazer ao leite? Pode, só que ela fica mais clarinha, tá? Então eu gosto de usar o chocolate meio amargo, que ela fica mais escurinha. Aí agora, vocês viram que quando eu alisei o meu bolo, eu já passei o chantininho com esse bico de confeitar. Por quê? Porque depois eu ia trabalhar com esse bico aqui em cima. Então por isso que toda vez que eu tenho um trabalho de bico no meu bolo, que seja da mesma cor,
eu sempre já adiciono, né, o saco de confeitar junto com o bico, porque aí a gente já faz uma coisa só, não fica sujando nada, tá? Esse bico que eu tô utilizando aqui, gente, é o bico M. Inclusive, ele tá um pouquinho amassadinho, não sei o que foi que eu fiz que eu amassei ele. E preciso urgentemente comprar outro, só que eu não achei aqui na loja ainda. Então, preciso comprar outro bico M para poder fazer uma finalização mais bonita nos bolos, certo? Aqui por cima do meu bolo de chocolate, gente, eu vou adicionar esses chocoballs na cor branca, tá? Somente para dar um detalhe nesse bolo. Lembrando que essas decorações que eu deixo aqui no meu cardápio, gente, são decorações padrões de cada sabor. Mas como eu falei, se o cliente quiser fazer outra, a gente faz, não tem problema. Limpei aqui o fundo do meu cake board, né? Que a gente precisa entregar um trabalho bem bonito e organizado. Agora eu vou vir com o bico 21 da Wilton. Gente, tá vendo esse saco de confeitar que tá na minha mão? Eu tô doida pra procurar onde é que vende esse saco de confeitar. Se vocês voltar um pouquinho o vídeo, vocês vão perceber a diferença de um saco de outro. Esse saco aí, ele veio junto com umas formas que eu tinha comprado na Shopee. E aí mandaram pra mim de brinde um bicozinho, que eu nunca usei ele, vou até testar ele depois. Não é profissional, um bico similar, mas eu vou testar ele. E veio esse saco de confeitar, veio um só. Gente, um saco de confeitar maravilhoso. O papel, o plástico, né? Ele é muito grosso, muito forte. E é perfeito para principalmente trabalho de recheio, né? Quando a gente vai colocar recheio, assim, rechear os bolos com o saco de confeitar é melhor. Porque esses outros tá estourando tudo. Não sei o que tá acontecendo não, que não tá... Bom, fiz aí a lateralzinha do meu bolo embaixo. Ver como é que ficou. Agora para finalizar a cereja do bolo. Pois é. Vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem como é que ficou. E assim ficou o nosso bolo de chocolate. Não, gente. Tem muita gente que me pergunta se eu uso efeito e não, tá? Esse é o efeito do sol, basicamente, né? Ó, vamos lá agora para a finalização dos nossos docinhos, certo? Aqui, como eu falei para vocês, eu já tinha separado a bandejinha. Então aqui a gente vai colocar beijinho e brigadeiro. Esses são os dois sabores que eu coloco no meu kit festa. Pamela, por que você não coloca mais sabores? Não sei o quê. Porque, gente... Se eu for colocar, por exemplo, ninho com Nutella, se eu for colocar outros sabores que são mais caros, o kit, consequentemente, vai ficar mais caro. Então, como eu preciso ajustar os valores do kit para passar um valor bom para o meu cliente, eu preciso ajustar também os docinhos. Você pode trabalhar com ninho com Nutella? Pode, desde que você tenha público para pagar por isso. Então, aqui, geralmente, eu sempre gosto de colocar nos meus kits, como é que eu falo para vocês? Os docinhos mais tradicionais e os salgados também mais tradicionais, que são coxinha e bolinhos de queijo, né? Então, a única modificação assim que o cliente pode fazer no kit festa é escolher o sabor do bolo, né? Que eu deixo lá disponível. E também não sou todos, porque alguns ficam mais caros. Por exemplo, se eu colocar ninho com geleia de morango, é um bolo mais caro, meu kit vai ficar mais caro. Se eu for colocar um bolo de ninho com Nutella para o cliente escolher, o meu kit consequente vai ficar mais caro. Então, por exemplo, se eu colocar ninho com Nutella e aí o cliente escolher um de beijinho, poxa, o valor, o cliente vai estar pagando a mais por um outro bolo, entende? Então, por isso que eu deixo os principais recheios, que são a mesma base de valor, digamos assim, para que se o cliente escolher beijinho, brigadeiro, ninho com leite ninho ou até mesmo casadinho, são valores que ficam ali sempre na média um do outro e não extrapolam tanto, meu kit não fica tão caro. E também acaba que o cliente vai pagar, se ele pedir beijinho, ele vai pagar o mesmo valor que ele escolhesse brigadeiro ou leite ninho, tá? Os sabores que eu deixei lá no meu cardápio, certo? Vamos lá, como é que eu monto o kit festa? Tem muita gente que me pergunta. Gente, aqui sempre que eu vou fazer a base do meu kit festa é o seguinte, eu boto um padrão. Para cada pessoa, para cada convidado, eu sempre coloco uma fatia de bolo, 5 salgados, 3 docinhos e um copo de 200 ml. Ai, Pamela, como é que eu vou saber o bolo que serve quantas fatias? Gente, aí na internet tem, né? Se você colocar tabelas de rendimento de fatia dos bolos redondos, você vai achar. Então, você vai saber a média. Por exemplo, esse meu bolo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que a gente decorou no estante, né? Que eu vou mostrar já já o kit pronto também. Vocês vão ver que ele rende até 8 fatias. Esse kit aqui, eu indico para 5, 6 pessoas. Eu sempre indico um pouquinho menos. Então, aqui a gente tem 15 docinhos, né? Então, vai 1, 2, 3, 4, 5... Ai, gente, sou péssima de conta, assim. Não presto pra fazer as contas assim na mão, porque eu sou péssima. Mas, deixa eu ver. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 docinhos, então coloca aí pra até 5 pessoas esse kit aí. Então,
Cada pessoa recebe 3 docinhos, né? O cliente já tá ciente disso porque eu coloco essas informações lá. Terminei aqui os docinhos, agora eu já tava fritando os salgados porque já tava finalizado. Já era coisa de quê, gente? 11h40 já, eu já tava finalizando os salgados aqui. Então, eu já eu mostro pra vocês esse kit montado e vou falar o valor também que eu cobro aqui. Então, fica até o final do vídeo que ainda tem coisa. Aquelas forminhas de empadinha que tá ali no cantinho, gente, porque nesse dia eu tava gravando 2 vlogs pra vocês, né? Então, aquele vlog aí ele vai sair depois desse, tá? Então, fica ligadinho nesse canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Sempre tô olhando os comentários de vocês, às vezes não tenho tempo de estar respondendo, mas eu sempre olho o comentário de vocês e agradeço demais o carinho e tudo que vocês sempre escrevem aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Nesse kit aqui, como eu falei pra vocês, sempre vai coxinha, bolinha de queijo e os docinhos sempre brigadeiro e beijinho, né? Eu aqui, gente, eu prefiro colocar meus salgados assim. Tem gente que serve os salgados todo bagunçado no coisa. Eu não, eu gosto de fritar assim, né? Vamos lá agora para esse kit festa. Bom, nesse kit aqui, gente, vai o seguinte. Vai o bolo de 1 quilo, né? O cliente escolhe o sabor. Vai 15 docinhos, um guaraná de 1 litro e vai também 25 salgados, né? Que são bolinhos de queijo e coxinhas. E o cake board, como eu falei pra vocês, e a caixa já é incluso no valor dos bolos, então por isso que eu não cobro a parte. Vou fechar aqui rapidinho os kits, colocar pra embalagem, colocar na bag que o rapaz já vem retirar. E esse kit já ficou pronto, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.